Bom dia. A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre você que está aqui presencialmente conosco, sobre você também que está em casa, que Deus te abençoe de igual modo, e sobre você também que vai participar desse culto ou meditar nas palavras mais tarde, assincronicamente, que Deus te abençoe. Que a presença do Espírito Santo possa estar conosco nesta manhã e que nós possamos compreender de uma forma profunda a palavra do Senhor. Não de uma forma meramente intelectual, meramente com as faculdades nossas, mentais, mas de uma forma sobrenatural. Que Deus possa revelar a verdade aos nossos corações e nós possamos, como igreja, sermos edificados. Amém? Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos ler o texto de Pentecostes, dos versos 1 ao verso 12. Eu vou ler na versão NVI, que é a versão que eu tenho nas minhas mãos. Atos, capítulo 2, a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, dos versos 1 a 12. Nós vamos ler assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, que diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogos que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Palavras do Senhor. Essa foi uma semana muito especial. Nós estamos entregando o nosso tempo de jejum e oração. Uma semana que se iniciou na segunda-feira, dia 13, e se encerra hoje, dia 19. 7 dias de jejum e oração pela semana de Pentecostes. Alguns de nós tiraram uma refeição, alguns tiraram um alimento, outros tiraram alguma coisa que costumam fazer, né? E hoje estamos entregando esse período depois que a igreja orou, ou parte da igreja orou, nesse sentido. Pentecostes é uma festa tão importante quanto o Natal, quanto a Páscoa. Porque a igreja não existiria se não fosse Pentecostes. Se não fosse a descida do Espírito Santo, a igreja não existiria como ela é. Porque é o Espírito Santo que nos conecta a Deus. Assim como Cristo e o Pai são um, o Espírito Santo nos conecta ao Pai. E a cor, estão vendo ali a cruz do Calvário? Quem está em casa não está vendo, mas eu vou dizer. A cor que está ali é a cor vermelha. O único dia no calendário do cristão que nós temos da IPI que nós usamos a cor vermelha é em Pentecostes. Tem outros dias, mas são esporádicos. Dias de ordenação de presbítero, diácono e pastor também se usa o vermelho. Reuniões de presbitério, sínodo e assembleia geral também se usa o vermelho. Por 2 motivos o vermelho. Primeiro, pelo fogo que desceu do céu, como vermelho. E o segundo é pelo sangue dos mártires. O sangue da igreja que sangrou por Cristo proclamando o Evangelho. Então esse vermelho, ele simboliza essa presença viva do Senhor em nosso meio. E para contar um pouco o papel do Espírito Santo na sua vida e como ele pode transformar a tua história, eu quero contar uma história
uma historinha, não é real, tá? Mas é uma historinha que eu contei na vigília de sexta-feira. Então quem veio na sexta vai ouvir de novo. Mas é uma história que vai nos ajudar a compreender a presença do Espírito Santo na sua vida e na sua casa. A história conta que um pajé, um líder de uma tribo indígena, ele estava bastante velhinho e ele estava procurando um sucessor, alguém para dar continuidade à liderança daquela tribo, né? E naquela tribo, os líderes eram homens, assim era a tradição naquela tribo. Então, ele falou, olha, é o seguinte, todos maiores de 12 anos estão convocados a sair e ir o mais longe da tribo para voltar, depois que você for o mais longe que consegue, e trazer algum objeto desse lugar em que você esteve. Aquele que for mais longe e trouxer esse objeto, provando que ali esteve, esse será o sucessor. Tá certo? Ali foram os meninos de 12 anos para cima, que desejavam e almejavam essa posição de pajé, para buscar, tentar, né, se qualificar para isso. E ali saíram. Depois de um tempo, no dia seguinte, volta na hora do almoço, quase que todos, né, eles estão voltando. Aí o primeiro, ele diz o seguinte, olha, Senhor, eu passei todas as florestas que nós temos, enfrentei todos os perigos das florestas, e na última árvore, antes das rochas que sobem a montanha, eu peguei o último graveto da última árvore, está aqui nas minhas mãos, o último graveto da última árvore, depois de enfrentar todas as florestas. Aí veio o segundo, olha, Senhor pajé, eu atravessei todas as florestas, passei por toda a parte rochosa, aquela parte das montanhas, início da montanha, que é só pedra, 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 antes das neves, no momento das neves, do pico nevado, e eu trouxe uma pedra, a última pedra do último trecho rochoso que tinha da montanha. E aqui está a rocha que eu trouxe para mostrar que ali eu estive. Muito bem, muito bem. Aí veio um terceiro, pajé, eu atravessei todas as florestas, eu atravessei todo o trajeto rochoso da montanha, subi a toda a neve, fui até o pico da montanha, ali lá em cima. E aí eu tirei toda a neve e peguei a terra debaixo da neve. E essa terra é a terra do mais alto ponto da montanha que eu trouxe aqui para o Senhor. E aí ele falou, puxa vida, que beleza, né? E aí acabou, era hora do almoço, eles foram então, descanso da tarde. Na festa da noite, em que eles iam celebrar com uma fogueira, a nomeação do próximo pajé depois da morte daquele, né? Então é de usufruto a posição dele, né? Só quando ele morreu o outro assume, mas ele já está ali pré-definido como o próximo pajé. Chega um cidadão cansado, ele fala, olha Senhor, eu cheguei, eu atravessei todas as florestas, eu passei por toda a montanha rochosa, eu cheguei no pico nevado, e depois do pico ainda tinha uma continuidade de quase que um deserto, assim, era seco, depois das neves era seco, assim, eu passei todo aquele momento, e eu cheguei no final, e eu vi o mar, e é lindo. E o que você trouxe? Eu não trouxe nada, porque ela não tinha nada para trazer. E aí o pajé, ele se curva, ele diz, atentamente, comovido, ele levanta e fala, povo meu, esse é o homem que vai me substituir. Ele não trouxe nada de objeto, mas ele trouxe algo muito valioso, ele trouxe uma visão. Ele trouxe uma visão. Ele viu o que ninguém viu. A história de Pentecostes é a história de sucessão na Trindade, na obra redentiva do Senhor, no meio do povo de Deus. Existiam os judeus, existem os cristãos depois de Cristo, que se convertem, e aí Cristo foi para o céu. Ele não estaria mais entre nós para nos guiar. E aí ele precisava nomear um sucessor. Seria Pedro? Seria Paulo? Seria Judas? Quem seria o sucessor de Jesus? O sucessor de Jesus é aquele que tem a visão, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo. Ele vê aonde o Pai vê e aonde o Filho vê, porque ele também é Deus. E ele,
passa a morar em nós. Então é Ele quem revela a visão de Deus para a igreja. O sucessor de Jesus, que conduz o povo de Deus, não é nenhum homem e nenhuma mulher, mas é o Espírito Santo de Deus que está acessível a nós. Por isso hoje é um dia tão importante, porque Deus continua guiando o seu povo. Deus continua levantando homens e mulheres para guiar o seu povo pelo poder do Espírito. O Espírito Santo é a lembrança de que Deus não se esqueceu de nós. Deus não te desamparou. Você nunca estará sozinho se você entregar a sua vida para Jesus de Nazaré. Você e eu nunca estaremos completamente sozinhos. Pastor, mas meu pai e minha mãe já morreram. Pastor, meu avô, que era tão importante para mim, já morreu. Pastor, eu me sinto sozinho tantas vezes. Pois Pentecostes vem nos lembrar que nunca, absolutamente nunca, estaremos sozinhos e que sempre teremos a visão de Deus para a nossa vida, mesmo na morte. Hoje à tarde eu vou ministrar um ofício fúnebre de alguém muito jovem, 29 anos. Esse homem não enfrenta a morte sozinho. Você não vai enfrentar a morte sozinho, porque Deus estará com você. Ai, pastor, mas eu nunca vi Deus assim, eu não sei se eu tenho aquela intimidade com Deus que eu tenho com meu pai, com minha mãe, com meu filho, que eu estou lá no dia a dia, né? Meu irmão, eu creio que na hora da morte, e a gente olhar para Deus, Ele vai parecer a pessoa mais familiar de todas, porque Ele sempre esteve dentro de nós, ainda que nós o vejamos exteriormente, e seja a primeira vez que talvez assim o vejamos, Ele vai ser a pessoa mais familiar que existe. Eu estava orando na vigília com o Rafael, filho da Gil e da Maíca, ele falou uma coisa muito bonita para mim, eu confessei o meu pecado, nós tivemos um momento de confissão de pecados, e eu confessei o meu pecado para ele que não fale para ninguém, hein, Maíca. E aí ele falou assim na oração dele, que o Paulo possa, pelo poder do Espírito, entender que Deus é o Pai dele, e Ele é soberano e provedor. Isso foi tão importante para mim, diante do pecado que eu tinha confessado, né? Quando nós morrermos e tivermos sozinhos, você que aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, não estará sozinho. E aquela pessoa que vai se revelar a você, que talvez você nunca viu, assim, né, Ivani, viu com os olhos, né? Alguém que de repente é Deus, vai ser a pessoa mais familiar, porque o Espírito de Deus sempre viveu no nosso coração a partir do momento que você nasceu de novo. Segundo a tradição cristã, o Espírito Santo ele tem 4 grandes papéis na nossa vida, desde que você entrega, até antes de você entregar a sua vida a Jesus. Porque o primeiro, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, como bons presbiterianos, nós queremos que mesmo antes de você ser salvo, o Espírito já está operando em você. Porque Ele está te conduzindo e te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está mostrando para cada um de nós que nós precisamos confessar que somos impotentes e que não conseguimos salvar-nos a nós mesmos. É Ele quem vem fazendo. Como, pastor? É mistério. É mistério. O Espírito Santo é todo mistério. Eu não sei se para alguns é um convencimento do intelecto junto com as emoções, se é algo que transcende, se é apofático, ou seja, sensorial, se é catafático, ou seja, eu estou entendendo. Eu sei que quem aqui é salvo por Cristo Jesus? Levanta a mão, por favor, só para eu ver quem são os salvos. Quem são os salvos em Cristo Jesus? Alguma coisa aconteceu, não aconteceu? A gente sabe explicar? Não sabe, né? Mas aconteceu porque Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é difícil de explicar isso, por isso é loucura para as pessoas. Porque é só espiritualmente falando. Segunda função, Ele nos guia a toda a verdade. Uma vez que você foi contrito, foi constrangido, foi tocado pelo poder do Espírito, então Ele vai te conduzindo a toda a verdade através das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Ele vai ensinando. Sua avó te ensinou coisas para quem era crente? Seu avô, olha lá, a irmã assim, né? O pastor, a pastora, alguém que pegou na tua mão e contou historinhas bíblicas. É o Espírito Santo te amando, te conduzindo, falando,
De novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem necessárias. Porque o Pai o ama e o Pai o envia a cada um de nós. Terceira função do Espírito Santo, ele compartilha dons à igreja. Ele compartilha dons para orar. Fomos orar pelo seu Odair que está no hospital. Dons do Espírito Santo que vem e dá a palavra para quem tem o dom do ensino, como os pastores, a pastora da docência e tantos outros também da igreja que tem os dons do ensino. Às vezes é alguém que tem o dom da hospitalidade, que vai estender a mão e vai falar, vem cá, eu vou te ajudar. Seja muito bem-vinda. Vocês viram o vídeo coisa mais linda, o vídeo da irmã, né? Que coisa mais linda o vídeo da Vera. Seja bem-vinda neste lugar. O dom da hospitalidade que constrange, que arrepia, né? Ele vai distribuindo os dons para continuar guiando o povo. E quarto e último, olha, isso é impressionante, ele intercede por nós. Você já sentiu às vezes que você não consegue orar por você? Que às vezes você não consegue pôr em palavras porque o tamanho da coisa que está acontecendo, ou porque você tem vergonha, ou porque você está perdido? Pois bem, a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós não conseguimos ouvir. Ele não só nos convence do pecado, da justiça, do juízo, guia a toda a verdade, derrama os dons, como ele está na retaguarda orando por nós, pela igreja. Esse é o Espírito Santo. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você se sente sozinho, num labirinto, perdido, eu quero te dizer nessa manhã que você nunca em absoluto está sozinho. Nas suas loucuras, nos seus medos, nos seus temores, na sua necessidade de mudança, em que às vezes a gente se sente incapaz de mudar, nunca, absolutamente, nós estamos sozinhos. Diante de uma situação muito grande, que parece muito grande para a gente resolver, parece uma responsabilidade que eu sinto que é muita areia para o meu caminhãozinho, não vou dar conta. O Espírito Santo está lá, guiando-nos a reconhecer que somos pecadores, guiando-nos a toda a verdade sobre a nossa condição existencial, guiando a toda a verdade sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo, que mesmo depois de 2000 anos está vivo em nós, porque Ele participa da vida cristã em nós, com os dons, os talentos, e assim a igreja existe. Então eu quero repetir mais uma vez, para ficar bem claro, o Espírito Santo convence o mundo do pecado e o conduz a toda a verdade. O Espírito Santo, preste atenção, é o grande primeiro evangelizador de que a Bíblia nos fala. Os evangelistas só existem porque primeiro existiu o Espírito Santo. A partir do Espírito Santo, todos nós que vivemos no presente século podemos testemunhar de Jesus, mesmo sem ter visto e testemunhado a morte de Jesus na cruz. Porque o Espírito Santo nos faz entender essa realidade. E Ele nos dá a língua apropriada para comunicar a verdade a Deus, ao mundo, de tal modo que o mundo entenda. Então a desculpa esfarrapada de que eu não sei como falar, por trás dessa frase, eu falo com muito amor, existe um pecado. Existe um pecado. Por trás dessa frase, eu não sei como comunicar, eu não sou bom para isso. Existe o pecado, porque a palavra de Deus ordenou que nós falássemos do amor de Deus. Do seu jeitinho. Você é tímido, reservado, talvez você não vai conseguir falar para multidões, mas vai conseguir falar para uma pessoa, às vezes é o teu filho. Mas por trás de algumas frases chavões do tipo, eu não consigo, nós estamos dizendo, na verdade, que Deus não consegue falar através de nós. Por isso, cuidado, confesse a Deus. Você consegue, não por você, mas pelo poder do Espírito Santo em você. Assim nós deixamos de ser consumidores da fé e passamos a ser contribuintes da obra de Deus. Entende? Aquele que só quer ouvir e ser edificado para o seu próprio regozijo, e aquele que vai ouvir para ser enviado. Todo culto presbiteriano, no final, existe o envio, para você ir e proclamar do seu jeitinho. Você não precisa ser igual ao pastor Juninho, a pastora Priscila ou ao pastor Paulo. Nós não somos iguais os três, e glórias a Deus por isso. Nós nos complementamos enquanto equipe pastoral, através dos dons. Portanto, o Espírito Santo deve ser celebrado. O Espírito Santo, a palavra que se usa
na Bíblia. Estou dando bastante base aqui para a gente entender, tá? E eu espero que o Espírito de Deus toque o teu coração. A palavra é paráclito. Para é um prefixo que significa perto, ao lado de, próximo. Paráclito. Para, no grego, ao lado, a favor de, próximo. Por isso alguns chamam o Espírito de advogado, de consolador. A favor de. Kalem significa invocar ou chamar. Aquele que está próximo a você, ao lado de você, a favor. Olha, isso emociona, não emociona? A favor de você. Ou do que Deus tem para você. Esse é o Espírito de Deus. Ao lado, a favor de, próximo, para ti, kalem, chamar, invocar, comissionar. O Espírito Santo é entendido pelos primeiros cristãos da comunidade joanina, que eram perseguidos, que o Espírito de Deus é aquele que é a favor de. A comunidade cristã primitiva, a comunidade joanina, o João é o apóstolo que vive mais velhinho, ele morre velhinho, diferente dos outros. Eles eram perseguidos. E quando eles falam que o Espírito Santo, o Paráclito, ia descer sobre eles, ele está dizendo, aquele que é a favor de, próximo a, te invoca e te chama e te protege. E aí a comunidade joanina, a comunidade que era guiada pelo apóstolo João, se sentia confortada pelo Consolador. O João Calvino, ele chama o Espírito Santo de vários nomes nas Institutas, que é a grande obra de Calvino. Alguns nomes que ele chama, olha que legal, Juninho. O João Calvino chama o Espírito de vida, de água, óleo, unção, fonte, manancial e mão de Deus. Vou repetir, o Espírito Santo na sua vida, que nunca vai te deixar sozinho se você invocar o nome do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Ele é vida para você, Ele é água para você, Ele é óleo para você, Ele é unção, Ele é fonte, manancial e a mão de Deus. Martinho Lutero, no comentário aos Gálatas, afirma que se o Espírito Santo estiver presente na sua vida, Ele derramará amor e fará brotar, olha que bonito, uma sinfonia de virtudes na sua vida. Coisa mais linda, né? Se o Espírito Santo, próximo, ao lado de, a favor, que te invoca e te chama, está em você, Ele vai distribuir em você uma sinfonia de virtudes para a glória de Deus. Esse é o Deus que nós celebramos nessa manhã. Esse é o Deus que nós celebramos hoje. Não apenas celebramos, como buscamos. E esse é o foco da mensagem nessa manhã. Nós buscamos ao Espírito Santo. O povo de Deus é o povo que busca a Deus. Depois que nós nascemos de novo, nada mais nos satisfaz do que a presença do Espírito Santo de Deus. O grande reformador da Inglaterra, o John Wesley Rocha, ele diz o seguinte, abre aspas, quando o Espírito, isso é John Wesley, avivador, falava para multidões, que caíam em êxtase diante da presença do Senhor, uma êxtase espiritual, pelo poder do Espírito, ele diz o seguinte, quando o Espírito de Deus dá testemunho ao nosso espírito, de que Deus nos amou, e deu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, que Ele nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu sangue, nós passamos a amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Sabemos que pertencemos a Deus. Este é o testemunho de Deus ao nosso espírito, de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que vem e fala assim para você, você é filho e filha amada do Pai. Você é filho e filho amado do Pai. Esse é o Espírito Santo. Deus cuida do coração dos seus filhos pelo poder do Espírito Santo, e é por isso que nós desejamos tanto a Ele. E a Bíblia nos ensina que nós devemos sim buscar o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo e nem apagar o Espírito Santo, mas devemos nos encher do Espírito Santo. E hoje eu quero falar 2 pontos, Glorinha. 2 pontos para você pensar sobre Deus.
Primeiro ponto é que procurar o Espírito Santo, que é o poder de Deus, é algo digno e valioso. Eu vou repetir. Procurar o Espírito Santo, o poder de Deus, é digno e valioso. Não é errado. Ai, pastor, mas não é errado eu querer mais poder de Deus? Não é errado. Deus nos orienta a procurar. Olha que interessante que aconteceu em Atos 2, essa comunidade. Eu vou ler um pouquinho antes, tá bom? Um pouquinho antes, Cláudia. Olha o que é dito em Atos 1, 4 e 5 e depois o verso 8. Jesus falando: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, o Espírito Santo, conforme eu lhe disse antes. João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas. Jesus está dizendo: busque o Espírito Santo, busque a Deus. Não saia do cenáculo sem esse poder de Deus. Aí, em Atos 1,14, olha o que nós encontramos aqui sobre a postura dos discípulos. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Qual era o propósito da igreja primitiva? Buscar o poder de Deus. Todos se reuniam com um só propósito. Todos os discípulos estavam buscando o poder de Deus, acompanhados de mulheres, é dito aqui, e de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Os discípulos em Pentecostes, e eu quero dar essa ênfase no texto de Pentecostes, Graça, eles queriam Deus. Eles desejavam. Não só porque era uma vontade deles, mas porque era a ordenança do Pai. O próprio Jesus falou: busque o Espírito e o poder de Deus. Não é uma coisa que veio da cabeça deles, uma vontade. Rocha, eles estavam obedecendo. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, o seguinte: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu quero bater nessa tecla agora, Júnior. Para você que é profissional e que trabalha no mundo, eu vou bater numa tecla e vou te provocar. Posso? Vocês me permitem provocar? Eu quero provocar. Nesse tempo de tantas carreiras e trabalhos, de tantos sucessos que o mundo oferece, muitas vezes o ministério cristão é deixado de lado. Muitos ofícios no mundo hoje têm exercido fascinação sobre o espírito da juventude. E muitas vezes o ministério cristão, e eu não estou falando de pastor e pastora, é ministério líder de célula, ministério de servir na igreja e no mundo, tem sido menosprezado, se não ridicularizado lá fora. Isso acontece por ignorância da sublimidade da carreira confiada por Jesus ao seu povo. Irmãos, o ministério cristão é um ministério excelente. Excelente porque é uma instituição divina, um ofício do céu, uma vocação que vem do alto. A Bíblia diz que antes de escolher os 12, Jesus orou, o próprio Filho orou ao Pai para incumbir, para ungir os seus discípulos num ofício sagrado. Excelente, porque é superior a qualquer ofício humano. O ofício humano diz respeito a este tempo. O ofício divino diz respeito à eternidade. No ofício divino não falamos em nosso próprio nome, mas no nome daquele que nos enviou, que é o próprio Deus, que está realizando a sublime obra reconciliatória. César Augusto, imperador de Roma, encontrou Roma construída de tijolos e deixou Roma construída em mármore. Bonito! Mas nós cristãos encontramos seres humanos com terra arrasada e podemos, ao levar a semente do Evangelho, deixar pela instrumentalidade do poder do Espírito Santo essa pessoa com a salvação eterna. Não por nós, pelo poder do Espírito. O ministério cristão é uma obra sublime que no tempo de secularidade em que nós vivemos tem sido ridicularizado, menosprezado. E nós estamos olhando para ofícios humanos que são dignos. Engenharia,
direito, saúde, comércio, educação, digno, mas não se compara ao ministério que Deus oferece a cada um de vocês. Você é médico? Você é médico. Mas antes de ser médico, você é cristão. Deus te deu inteligência, sabedoria, capacidade para entrar em lugares que eu não consigo entrar como pastor. Você acessa pessoas que às vezes têm preconceito com a igreja. O irmão e a irmã, através do seu trabalho, entra em escolas. Professor de educação física entra em lugares, tem relação com pessoas que eu jamais teria acesso como pastor. O juiz de direito, o desembargador, ele está lá no tribunal conversando com pessoas que são alvo do amor de Deus e que eu como pastor jamais alcançaria. O vendedor da indústria farmacêutica, da indústria automobilística, ele entra em lugares, em terras arrasadas, em pessoas que não conhecem o evangelho. Ele entra em lugares que eu ou a igreja, instituição Primeiro Pique, nunca entraria. Nunca entraria. Estamos aqui com o Thiago Maus, trabalha com a ABU, são universitários. Esses universitários são missionários, não são, irmão? Em primeiro lugar, o nosso ofício, uma vez que nós fomos salvos por Cristo Jesus, e o Espírito Santo passou a habitar em nós, nós somos cristãos e cristãs. Não existe trabalho e reino. Existe reino, segundo a tradição cristã. A comunidade joanina, que leu Atos dos Apóstolos, eles viviam nessa dimensão da integralidade do Evangelho. Um Evangelho que é alcançado na vida das pessoas através de todos os crentes. O ministério de Deus, você foi ungido por Deus com dons quando você nasceu de novo. Dons do Espírito, que é paráclito, para, próximo, a favor de, para, invocar e chamar. Se Ele te chamou com 10 anos de idade, com 20 anos de idade, com 40 anos de idade, é porque Ele tem uma obra para fazer através de nós. E você não precisa ser pastor necessariamente. O meu primo, o presbítero Dilon, ele fez teologia. E ele vivia uma época, uma crise, se ele ia ser pastor ou não, e conversando lá com o pastor Matias, Messias, o Rodolfo, ele entendeu que não. E eu falo isso de boca cheia, porque eu conheço o homem que ele é. O escritório dele de advocacia é o púlpito dele. Ele serve à sociedade, ele contribui para a sociedade como um advogado. Ele defende os direitos das pessoas que vão lá buscar auxílio. Mas em primeiro lugar, ele é cristão. Ele está só aproveitando a oportunidade de Deus. A oportunidade que Deus dá sem forçar nenhuma porta para poder pregar o evangelho. A igreja madura, cheia do Espírito Santo, é aquela que entende que uma Roma de tijolos para uma Roma de mármore é legal. Mas uma vida transformada é muito mais significativo. Nos dias do rei Herodes, os magos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém, buscando ao recém-nascido rei dos judeus. Eles seguiram a estrela do Oriente a fim de adorá-los. Aí eu pergunto para você nessa manhã, festa de Pentecostes, qual tem sido a sua busca? Você tem buscado ao Espírito Santo? Você tem buscado ao Espírito Santo na integralidade da sua vida? Você tem buscado viver junto com esse que vai estar com você na morte? Que não te desampara nunca? Eu e você, onde que nós estamos buscando orientação? Os magos buscaram na estrela do Oriente. E quando chegaram lá, deram ouro, incenso e mirra, porque era o melhor que eles tinham. Porque aqueles objetos não valiam nada se comparado ao bebê ao qual eles estavam adorando. Então, nessa manhã, e nesse púlpito, nós vamos lembrá-los de novo, e de novo, e de novo, e de novo, do que realmente importa nessa vida. Porque como crentes, às vezes a gente se desvia. E o pai olha e fala assim, vem cá, Vinícius, vem cá, Ziolé, vem cá, Regiane, vamos pegar na mão, voltando, opa, isso, por aqui. Edna, volta, Morosini, para cá, vem, não, por aqui, João Vitor, isso, para cá. De novo, e de novo, e de novo. De novo, e de novo, e de novo. Porque Ele nos ama. E aí quando a gente se toca, a gente fala, Senhor, sabe o que a gente tem que fazer? Sentir remorso? É para sentir remorso? Não. É para se sentir acusado? Não. É simplesmente falar, perdão, Senhor. Perdi de vista a estrela por alguns minutos. Perdi de vista a estrela do Oriente e me desviei com outras coisas que parece que brilharam mais. Desculpa. Eu quero estar aí com o Senhor. Porque é o Senhor que vai estar comigo o tempo todo.
É o Senhor que vai estar comigo nos momentos bons e ruins, nas montanhas e nos vales, na morte de pessoas que eu amo, na morte de um jovem de 29 anos. Que palavra que eu vou dar? Não sei, mas eu sei que o Espírito que habita em mim, Ele ama aquelas pessoas, e Ele não vai desampará-las. Então, não perca de vista o que realmente importa. Não perca de vista nas suas lutas do dia a dia o amor de Deus. Segundo a tradição cristã, judaico-cristã, Jesus é o desejado das nações, a aspiração suprema do coração humano, porque em Cristo Deus e o homem se encontram e se reconciliam. Olha que coisa linda. Em Cristo, a humanidade, Deus e a humanidade se encontram e se reconciliam. Assim como os discípulos em Pentecostes, os magos procuraram a presença de Deus, tanto um quanto o outro procuravam algo digno que pudessem satisfazê-los plenamente, desejavam adorar a Deus. Daí o esforço dessa longa jornada. Se você deseja o poder de Deus, excelente coisa procura. Se você deseja o poder de Deus, que é o Espírito Santo, excelente coisa procura. A vida é vazia de significado quando procuramos trivialidades. Portanto, não perca tempo ou energia procurando coisas materiais, fama, aplauso, prazeres vis. Antes, busque uma rica experiência espiritual em que o fogo vermelho desce sobre nós e nos torna crentes em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E eu quero terminar dizendo que procurar o Espírito Santo, ou Deus, não é só excelente, como também é reconfortante. Ao longo do livro de Atos, a presença do Espírito Santo e o seu poder são consideradas marcas distintivas de um cristão. Se algum dia te perguntarem assim: Gil, como que eu sei quem é cristão? A resposta é: ele tem o Espírito Santo? Acabou. Ah, não, mas não é para ser bonzinho, daí é crente? Não, as obras não dizem nada, irmãos. Ah, mas não é o caráter? Não diz nada. Ah, mas não é o fruto que ele fez? Não diz nada, irmãos. Para eu saber quem é crente, eu vou perguntar: o Espírito Santo habita no teu coração? Porque a partir do momento que você foi batizado e nasceu de novo, quem que passa a viver em nós? O Espírito Santo. A marca distintiva do cristão é o Espírito Santo. Tem alguns que acham que lá no céu vão perguntar: você foi batizado, você fez crisma, você fez não sei o quê, então vai precisar... Não, eu creio que se tiver alguma pergunta lá no céu, vai ser a seguinte, presbítero Morozinho: você viveu pelo poder do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você? Céu. Não? Entende? A marca distintiva é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Essa nova experiência vivida em Pentecostes, ou a partir de Pentecostes, revela o Espírito Santo como guia, diretivo e organizador do ser, do devir e do fazer. De quem eu sou, de quem eu serei e do que eu faço. Ele é o guia diretivo e organizador. E isso é reconfortante, porque já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, mesmo quando pareça muito para mim, em inglês é o overwhelming, eu nunca acho uma expressão para isso. Muito para mim, não é muito para Deus. Entende? Às vezes tem situações que parecem muito para a gente, né? Para Deus não é nada. A dignidade do ministério do crente é expressa não por seus resultados, mas por seus frutos pela presença do Espírito. No íntimo da pessoa em quem habita o Espírito Santo está a alegria do cumprimento de uma vocação. Ontem eu conversei com um irmão da igreja, ele falou assim: olha, às vezes eu trabalho para a igreja, e quando eu sinto que eu concluí meu trabalho, eu tenho um sorriso bobo de lado a lado. Eu não sei explicar o porquê, mas eu sei. É porque eu fiz aquilo que Deus esperava que eu fizesse. É essa alegria, esse é o conforto, que não vem dos resultados, mas vem do fruto. E fruto tem a ver com o poder do Espírito na nossa vida. Assim, eu saio de um caminho de performance vazia e passo a seguir o caminho da frutificação, que só acontece pelo Espírito Santo, porque daí toda a honra e toda a glória vai ao Espírito Santo. É superior, portanto, a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, a de qualquer chefe de Estado, a de qualquer luminar da ciência que desvenda os segredos e maravilhas do universo. Por isso que os nossos pés são formosos, porque nós anunciamos as coisas boas. Astros de primeira grandeza, verdadeiros heróis, não são aqueles que nós vemos na televisão, mas são todos aqueles que deram de sua inteligência e de sua energia ao trabalho de Cristo no mundo pelo poder do Evangelho.
A alegria reconfortante do ministério é, portanto, revelada por aquele que dá a credencial. Mateus 28, 18 a 20 diz: é-me dado, Jesus dizendo, todo o poder, portanto, ide e fazei discípulos, e eis que estou convosco todos os dias. Os discípulos não pediram dom de línguas. O que eles queriam mesmo era fogo do céu para destruir as pessoas, né? Mas eles receberam fogo do céu para abençoar as pessoas. Os discípulos não terão poder para fazer o que quiserem, eles serão a casa do poder vivo. Assim, os outrora tímidos discípulos encontraram a língua para proclamar a verdade de Cristo e trabalhar pela justiça do reino de Deus. No dia de Pentecostes, os apóstolos esperavam e ansiavam pelo poder do Espírito Santo em obediência a Jesus. Eles não sabiam como isso ia acontecer, mas estavam desejosos de receber. Nós também não sabemos como o Espírito Santo vai se expressar no nosso dia a dia, mas devemos estar ansiosos todas as manhãs para dizer: o que vai acontecer hoje? O que vai acontecer hoje na minha vida? Que nossa igreja possa cumprir o seu dever em buscar estar cheia do Espírito Santo, porque só assim viveremos uma carreira sublime. Só assim seremos no presente e no futuro uma igreja forte e madura que vive no poder do Espírito Santo. Amém.